Olá, tudo bem? Eu sou o Jim e você está no canal O Vagabundo Iluminado. Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro que eu terminei de ler, que é O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, da autora da brasileira MC Pereda. Esse livro a autora me enviou, muito obrigado mesmo. Ela enviou o livro, que veio com um marca-páginas muito bonito também. Tá. Teve uma dedicatória e ela escreveu uma carta também em que ela explica, em que ela pede, na verdade, para que antes de ler o livro eu acessasse alguns vídeos do YouTube, também do canal sobre o próprio livro, para que eu pudesse compreender melhor a história. Confesso que achei estranho pelo seguinte, fiquei pensando, até comentei com algumas pessoas, eu falei, gente, o leitor comum que vai, não que eu não seja um leitor comum, mas uma pessoa que vai comprar o livro na livraria, essa pessoa vai ter acesso a essas informações? Não sei, mas depois de assistir os vídeos, eu achei muito interessante. Por quê? Essa história das Sociedades Secretas do Vril eu não conhecia, tá? E é uma história real, que os nazistas tinham um lance com isso, então uma história desse período conturbado da história mundial, e essas aspirações dos nazistas, né, deles querer achar pelo em ovo. Mas é bem interessante. MC Pereda, ela se apresenta aqui na orelha do livro da seguinte forma: é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, empresária do ramo químico, que deixou uma carreira de sucesso no mundo científico, tendo ganho prêmios nacionais e internacionais para seguir o que acredita ser o seu destino, se preparando para ele por toda a sua vida. Escrever sobre sua visão e experiência de vida, aliando a ciência e mente científica desenvolvidas aos estudos das sociedades secretas, correlacionando-as. Dito isso, vou passar algumas informações, não informações, mas algumas impressões que eu tive sobre o livro, tá? Não vou dar spoiler, não vou contar detalhes do que acontece, tá? É um romance que mescla, de alguma forma, vamos dizer assim, conteúdos semelhantes às histórias de Dan Brown, com um detalhe, mescla, uma história que mescla o conteúdo, por exemplo, assim, de algumas coisas semelhantes ao Dan Brown, que é autor do Código da Vinci, com o grau de detalhismo do Umberto Eco, quase, sabe? Quem leu Umberto Eco, quem leu O Nome da Rosa vai saber do que eu estou falando. A autora, ela é muito detalhista. Em alguns momentos eu confesso que achei completamente desnecessário o tanto de informações que ela agrega à história e à sua narrativa, tá? Por exemplo, ela não descreve por exemplo, ela não descreve uma jaqueta como uma jaqueta feita de couro, por exemplo. Ela diz que essa jaqueta é feita de couro da marca tal e que fulano comprou em tal lugar. Então eu achei um pouco desnecessário isso daí. E são algumas coisas que em princípio me pegaram para deixaram a leitura um pouco difícil para mim. Uma questão de ritmo, tá? Ela também usa muito, repete exaustivamente por todo o livro as expressões o qual, a qual, as quais, os quais. Por exemplo, esse é meu baldinho, o qual está cheio de café. Esta é minha caneta, o qual eu escrevo meus poemas. Esse é meu canivete, o qual eu uso para abrir correspondência.
Então, eu achei meio estranho, me soou meio estranho. É um tipo de palavra que não me cabia na boca na hora de ler. E fiquei me imaginando escrevendo isso. Eu não conseguiria, por exemplo, escrever dessa forma. São esses pontos que eu achei. Tem um outro detalhe também. O começo da leitura ficou meio saturado pelo seguinte: a personagem principal, assim como a autora, elas viveram no mesmo mundo acadêmico, de pesquisa, de trabalho, trabalhavam com a mesma coisa, né, com farmacologia aplicada à indústria de cosméticos. E tem muita coisa ali que eu achei desnecessário. Umas explicações sobre procedimentos. Eu achei, tá, mas isso é importante para a história? E não é importante. 80%, digo até mais, 90% disso tudo que ela fala sobre esse universo não tem importância nenhuma. Tá? Se ela não tivesse posto isso, a história fluiria. O que eu quero dizer? Se ela não tivesse posto essas informações, e vocês que lerem vão saber do que eu estou falando, a história aconteceria de uma forma tranquila, entendeu? Até mais saborosa. Vale ressaltar que esse é o primeiro livro da autora de ficção. Ela tem sim livros acadêmicos, pelo que eu percebi, tá? Ela tem publicações acadêmicas, científicas, tudo, mas romance, ficção é o primeiro. E esse é o primeiro do que vem esse é o primeiro de uma trilogia, tá? Então vamos lá. Pontos positivos do livro. Apesar de tudo isso que eu disse, pode parecer que foi um livro chato. Não foi um livro chato. Foi um livro que em determinados momentos foi muito difícil largar para voltar para o dia a dia, né? Mas é uma história que pega, a hora que você menos espera, você já quer saber qual vai ser o próximo passo, qual vai ser. É uma história ágil, é uma história com muitos acontecimentos, é uma história divertida até, tem alguns personagens com uma veia cômica mais acentuada. E é um livro que te acompanha mesmo, assim, você chega em determinado ponto que você não consegue largar. Então ele fica dentro da mochila, ele viajou comigo. Então esse é um ponto bem positivo. A história foi bem construída. A autora demonstra que realmente ela não está escrevendo de oba-oba. Ela fez uma pesquisa apurada. Tem informações no livro sobre algumas pesquisas, alguns sites ela cita. Não entrei nos sites para confirmar, não tive ainda esse grau de paranoia para saber, vai que está acontecendo tudo isso que conta no livro enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá? Mas é um livro que realmente você tem que estar preparado para ler. No princípio tem que estar preparado porque ele parece que não vai deslanchar, e depois tem que ter preparo para saber que você não vai conseguir largar, tá? É uma leitura que você pode fazer num final de semana, numa semana. Eu fiz em um pouco mais de tempo justamente por conta dessas apresentações. Mas é um livro muito, muito legal. Eu quero ler a continuação, eu quero saber o que vai acontecer com os personagens, com a história, com os vilões, tá? O Sol Negro, o Retorno das Sociedades Secretas do Vril, pela editora Shoba. Eu espero que seja assim o nome da editora, tá? E legal, um dos personagens que ela cita, uma das pessoas que ela cita no livro, como médico, um doutor, um farmacologista da Unesp de Botucatu, ele assina também, ele escreve algumas coisas aqui, opiniões sobre o livro.